Fala galera, Noviti Tricolor aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. André Silva fala sobre atuar em uma posição diferente no São Paulo, me sinto mais à vontade. Durante a última janela de transferência, o São Paulo disputou com algumas equipes a contratação de André Silva. Dessa maneira, o clube acertou a vinda de mais um centroavante que no início, seria o reserva de Caleri. Entretanto, a situação mudou, principalmente nos últimos jogos do tricolor paulista. Ao lado do centroavante argentino, André Silva vive um bom início na nova equipe, com 7 jogos, 2 gols e 1 assistência. Em entrevista à SPFC Play, o atacante falou um pouco sobre o momento que passa pela equipe brasileira. É muito bom quando a gente começa, ainda mais em um grande clube como São Paulo, da maneira que comecei. Claro que não estou satisfeito, quero mais, quero sempre mais. Estou muito feliz com o que posso ajudar. Além desse detalhe em relação ao novo capítulo na carreira, André Silva falou sobre atuar mais pelo lado do campo. Na Europa, a gente aprende a jogar em várias posições. Me sinto mais à vontade em algumas posições, claro. Gosto de jogar como 9 ou um pouco atrás do centroavante. Mas, onde a equipe precisar, vou estar aqui para ajudar. Na segunda-feira 29, o São Paulo enfrenta o Palmeiras, pela 4ª rodada do Brasileirão Série A. O 3 graus Choque Rei de 2024 será no Morumbi, às 20 horas, horário de Brasília. Destaque na estreia de Zubeldia, André Silva deve permanecer na equipe titular do tricolor paulista. A princípio, na provável escalação já divulgada, o atleta fica ao lado de Caleri, no setor ofensivo. O Caleri é um grande jogador e cheguei para tornar o São Paulo ainda mais forte. Se essa é a opção do treinador, a gente vai fazer o possível para tornar o nosso momento ofensivo mais forte, finalizou o camisa 17 a SPFC Play. Zubeldia escala São Paulo para o clássico sem James Rodrigues entre os titulares. Confira. Após estrear com vitória pela Libertadores de 2024, Zubeldia se prepara para comandar o São Paulo no clássico contra o Palmeiras no Morumbi. A partida será na segunda-feira 29, às 20 horas, horário de Brasília. De volta ao CT da Barra Funda, o tricolor paulista realizou toda a preparação. Assim, no domingo 28, o elenco fez o último treino. As atividades contaram com trabalho tático, construção de jogadas, cruzamentos e também finalização, conforme publicado pelo G. A torcida quer saber a escalação que Zubeldia irá começar o Choque Rei, o 3 graus da atual temporada. Na estreia, o treinador optou pela formação com 4 atacantes. Luciano, Caleri, André Silva e Ferreirinha começaram entre os titulares. Com a vitória por 2-0, o novo treinador falou durante a coletiva de imprensa que poderia repetir a escalação e também formação, mesmo sendo em um clássico, ou até em um confronto fora de casa. Segundo G, Zubeldia deve colocar o São Paulo em campo com Rafael, Igor Vinícius Arboleda, Alan Franco e Wellington, Pablo Maia, Alisson e Luciano, Ferreira, André Silva e Caleri. Ou seja, a mesma escalação que começou e venceu o Barcelona de Guayaquil, pela 3ª rodada da Copa Libertadores. Já no banco de reservas, uma das principais novidades pode ser o retorno de João Moreira, recuperado de dores musculares. A outra notícia positiva envolve a presença de James Rodrigues nas atividades com o restante do elenco. Durante a semana, o meio-campista treinou com bola e deve ser relacionado. Zubeldia escala São Paulo para o clássico sem James Rodrigues entre os titulares. Confira. Após estrear com vitória pela Libertadores de 2024, Zubeldia se prepara para comandar o São Paulo no clássico contra o Palmeiras no Morumbi. A partida será na segunda-feira 29, às 20 horas, horário de Brasília. De volta ao CT da Barra Funda, o tricolor paulista realizou toda a preparação. Assim, no domingo 28, o elenco fez o último treino. As atividades contaram com trabalho tático, construção de jogadas, cruzamentos e também finalização, conforme publicado pelo G. A torcida quer saber a escalação que Zubeldia irá começar o Choque Rei, o 3 graus da atual temporada. Na estreia, o treinador optou pela formação com 4 atacantes. Luciano, Caleri, André Silva e Ferreirinha começaram entre os titulares. Com a vitória por 2-0, o novo treinador falou durante a coletiva de imprensa que poderia repetir a escalação e também formação, mesmo sendo em um clássico, ou até em um confronto fora de casa. Segundo G, Zubeldia deve colocar o São Paulo em campo com Rafael, Igor Vinícius Arboleda, Alan Franco e Wellington, Pablo Maia, Alisson e Luciano, Ferreira, André Silva e Caleri.
Ou seja, a mesma escalação que começou e venceu o Barcelona de Guayaquil, pela terceira rodada da Copa Libertadores. Já no banco de reservas, uma das principais novidades pode ser o retorno de João Moreira, recuperado de dores musculares. A outra notícia positiva envolve a presença de James Rodrigues nas atividades com o restante do elenco. Durante a semana, o meio-campista treinou com bola e deve ser relacionado. São Paulo lucrou 63 milhões de reais com venda do Beraldo para o PSG. A temporada de 2023 foi histórica para o São Paulo. O clube da capital paulista conseguiu conquistar o último título que faltava em sua galeria, a Taça da Copa do Brasil. Um dos destaques do elenco da última temporada, incluindo no Brasileirão, foi Lucas Beraldo. Mesmo com 20 anos, o piracicabano ganhou a titularidade na zaga do time principal do tricolor paulista. Além da quantia recebida pela equipe brasileira, o valor de intermediação é de R$ 8.967.000, segundo informações do portal Globo Esporte. 15 de Piracicaba, clube que revelou o brasileiro, também deve receber uma parte do dinheiro. Ao time do interior foi destinado o valor de R$ 16.141.000, uma quantia que representa 15,9% de todo o valor da transferência do brasileiro para a equipe da França. Já Beraldo, que possui direito a apenas 13,2% do valor total, precisa receber R$ 13.451.000. Também é importante ressaltar que o PSG deve fazer o pagamento de modo parcelado. Após uma ótima temporada, o brasileiro foi transferido para o Paris Saint-Germain. De acordo com o balanço financeiro do São Paulo, o clube francês pagou 19 milhões de euros de acordo com a cotação do dia 29 de dezembro, a última de 2023. Sendo assim, por ter direito a 62% do total, o clube paulista lucrou R$ 63.072.000. Vale ressaltar que esse valor é maior do que os 60% que detinha dos direitos econômicos do jogador. Ainda de acordo com o Globo Esporte, esses valores são relativos ao dia 31 de dezembro de 2023, o último do balanço financeiro do clube da capital paulista. Outros lucros do SPFC. Além de Lucas Beraldo, o tricolor recebeu alguns valores da venda de outros jogadores. Do total de R$ 145 milhões, o clube ficou com R$ 108 milhões. O restante do valor, cerca de R$ 45 milhões, foi dividido entre os representantes e outras pessoas que detêm os direitos e comissões dos atletas. Abel Ferreira enfrentará o sexto técnico do São Paulo e retrospecto preocupa. Durante a noite de hoje, segunda-feira 29, o São Paulo enfrentará o Palmeiras pela 7ª rodada do Brasileirão 2024. A partida ocorrerá no Morumbi, às 20 horas. Mesmo vivendo uma fase melhor do que o rival, o Alviverde chega pressionado para o confronto, tendo em vista que possui um retrospecto negativo jogando contra o SPFC. Tentando vencer o clássico, Abel Ferreira enfrentará outro adversário, seu retrospecto contra treinadores do São Paulo. Vale ressaltar que Luiz Ubeldia será o sexto treinador tricolor que o português enfrentará. Desde que chegou ao comando do Verdão, Abel Ferreira já disputou 22 partidas contra o tricolor paulista. Ao todo, o português perdeu 7 vezes o choque-rei. Luiz Ubeldia será o sexto treinador do São Paulo que enfrentará o Abel Ferreira no comando do Alviverde. Marcos Visoli, interino, Hernan Crespo, Rogério Ceni, Dorival Júnior e Thiago Carpini já disputaram clássicos contra o português. Mesmo não tendo vencido títulos com o SPFC, Rogério Ceni foi o treinador que mais enfrentou o português. Abel venceu Ceni em 4 oportunidades e perdeu outras 3. Os melhores momentos do treinador do Palmeiras contra os técnicos do São Paulo foram o título do Campeonato Paulista sobre Rogério Ceni, a eliminação de Crespo na Libertadores 2021 e a goleada sobre o time de Dorival Júnior. Vale ressaltar que contra Visoli, o treinador interino na época, e Carpini, Abel Ferreira apenas empatou. Ao todo, considerando todos os clássicos que Abel disputou contra o São Paulo, o Verdão empatou 8 vezes. E você, torcedor? O que acha da declaração de Abel Ferreira sobre o São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.